no direito de gestão pública, já há algumas etapas desse processo de formação. É sempre um prazer estar com vocês, especialmente nesse momento em que a gente vai se debruçar um pouco mais sobre a contratualização. Trazer a contratualização para a perspectiva do Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, vocês sabem bem, é o maior sistema público universal do planeta. Não há nenhum outro que cuida como direito, inclusive registrando na sua Carta Constitucional, né? Nesse escopo para mais de 200 milhões de pessoas, né? E por óbvio, isso traz complexidades bem importantes, entre elas como nós estabelecemos relações para fazer esse cuidado. Deixa eu me apresentar rapidamente a vocês. Já disse, meu nome é Daniel Beltrame, eu sou médico sanitarista. Há mais de 20 anos eu trabalho na gestão do sistema. Eu dediquei a minha vida a fazer a gestão de hospitais e também de sistemas de saúde. Nessa caminhada eu já trabalhei na gestão hospitalar em secretarias municipais de saúde, já fui secretário de Estado da Saúde na região Nordeste. Hoje eu administro uma das maiores empresas públicas do nosso país, como vice-presidente. E além disso, trabalhei inúmeras vezes como consultor, seja para organizar novas organizações públicas, como fundações estatais de direito privado, seja inclusive para formatar, organizar e coordenar processos de contratualização a partir de gestores do Sistema Único de Saúde, em nível municipal, estadual e federal. Então, é uma alegria poder estar com vocês aqui. Eu tive o privilégio de poder receber algumas informações prévias de vocês, então é um grupo muitíssimo rico, posicionado em secretarias municipais de saúde muito importantes no nosso país, ou na condição de operadores do direito, ou como gestoras e gestores da atenção à saúde, ou como gestoras e gestores do campo da regulação, algumas e alguns de vocês já trabalhando diretamente com a contratualização. Então, acho que vai ser um processo dialogado muito interessante e importante. O único convite que eu vou fazer a vocês é que vocês não me deixem sozinhos, falando sozinho. Essa conversa é feita para a gente interagir, senão não faz sentido de vocês estarem aqui. Isso aqui não é educação para crianças, é educação de adultos, né? Então a gente precisa poder interagir, sob pena de você não sair maior desse processo formativo que você está se predispondo e usando o maior ativo que você tem na sua vida, que é o seu tempo, né? Então eu estou absolutamente à disposição de vocês para a gente ir trocando. Por quê? Porque nós vamos precisar fazer dois movimentos grandes. Um movimento de fundamentação teórico-prática, que ele é obrigatório, não tem para onde correr, senão a gente continua achando que contratualização é contrato, que é Ctrl+C, Ctrl+V de modelo que está dentro da gaveta de alguém, embolorado, encadernado num papelzinho espiral. Então, os referenciais é muito importante para você saber de que raios, de onde veio isso. E dali para diante, uma fase de enfrentamento de problemas e produção de soluções mais práticas, né? Porque no final do dia, o objeto da contratualização é a possibilidade das pessoas viverem mais e melhor, a partir da intenção de um contratante, no nosso caso aqui, muito voltado ao gestor público, porque sem dúvida nenhuma é o contratante que enfrenta maiores complexidades, e a gente pensar quem está do lado de lá como contratado, né? A Larissa está dizendo para nós aqui que está num 5G, por isso que não pode abrir a câmera. Nenhum problema, Larissa, mas espero que isso não impeça de você interagir conosco, mesmo que seja por áudio. Então, não se acanhem de, ao longo da conversa, a gente poder trocar um pouquinho, tá? Eu queria só ouvir um pouco de vocês, em uma palavra, quando a palavra é contratualização no SUS, qual é a expectativa de vocês com esse encontro? Então, se alguém puder começar a me ajudar, porque essas palavras vão também me ajudar a coordenar algo mais customizado para vocês. Quem quer falar? Uma palavra, síntese. Qual é a tua expectativa quando a gente quer abordar aqui a questão da contratualização no Sistema Único de Saúde? Alguém me ajude. A sua palavra é? Não está valendo nota, não. Professor, para mim, É. assim, pode falar, Camila. Ultimamente, ultimamente a minha palavra é complexidade, porque a cada aula que a gente tem um grau a mais de complexidade nos nossos desafios lá na Secretaria de Saúde de Londrina. Então, para mim, hoje ela seria essa. Excelente, a palavra é ótima.
Para Diga, mim foi de Douglas. aprendizado, professor. Porque realmente, assim, como o professor acabou de dizer, é um volume de informações novas muito grande e que a gente vem conseguindo sair desde a primeira aula desse lugar comum, que é a ideia de que contratualização e contrato seriam a mesma coisa. Então, assim, tem sido muito interessante essa jornada aqui. Muito bom, te agradeço, me ajuda muito. Acho que nós vamos poder cuidar dessa tua expectativa também. Eu estou vendo a Verônica, qual que é a tua palavra de expectativa, Verônica? Legalidade. Que perigo, essa palavra é um perigo. É um Muito bem, perigo, vamos, né? vamos então tentar entender por quais órbitas da legalidade nós vamos ter que considerar, observar, conhecer e, por óbvio, Isso. se movimentar nelas, né? Eu não sei se o Éder está me ouvindo. Você está me ouvindo, Éder? Você ouviu a minha provocação? Sim, estou te ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Ah, sim. Então, a minha palavra principal, a minha expectativa é o que pode e o que não pode. E aquilo que não está podendo no momento, como fazer para passar a ser correto, né? A minha preocupação é fazer a questão da... Todo o processo final, ele chega na minha mão. Então, eu preciso fazer a verificação do que está correto para autorizar ou não. Então, para mim, é uma preocupação muito grande isso. Perfeito, excelente. Então é isso, né? Até os limites da discricionariedade para a gente operar a contratualização. Esse é um tema que eu espero também que a gente debata. Eu espero que você me ajude e me provoque. A Larissa, que está no 5G, também não sei se nos ouviu. Obrigado, Éder. Olha, eu ia falar, eu tava pensando aqui quando você perguntou, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi desespero. Porque é muita informação, é muita matéria, é muita coisa pra gente aprender. Eu trabalho ali com a Verônica, a Camila, e a gente tá sempre conversando de tipo, meu Deus, parece que vai ter que começar tudo do zero, fazer tudo de novo. Então a primeira palavra que veio na minha cabeça foi isso. Acho que cada aula dá um desesperinho novo. Tá bom, a tua palavra também é bem boa, eu gosto dela por um seguinte motivo. Nós não vamos fazer uma abordagem maniqueísta sobre o tema, tá? Sobre certo e errado, bom, ruim, porque nós estamos partindo de referenciais de problema muito, muito, muito diferentes, né? Os problemas que eu tenho em Salvador, com mais de 1 milhão de habitantes, e com aquele sistema local de saúde integrado na metropolitana são um. Os que eu tenho em Londrina, com mais de 580 mil, e a sua estrutura dentro do estado do Paraná operacional são outros. Então, nós vamos ter que tentar olhar um pouquinho os problemas de largada que nós temos para poder aplicar a questão da contratualização. E não devemos ficar desesperados em hipótese nenhuma, porque acho que não se trata de retrocesso, se trata a partir da onde até onde se pode avançar e o quanto se pode avançar, como que agora, com algumas apropriações de informação importantes e outros exercícios mais práticos, a gente consegue dar o próximo passo. Tudo bem, minha gente? Então eu vou pedir licença para vocês para famigeradamente compartilhar minha tela. Eu sei que você já não tem mais paciência com isso, mas vou compartilhar a minha tela para a gente ficar com um material de referência que eu acho importante. Esse material vai ficar à sua disposição, então não se preocupe com isso, tá? Acho que vocês já estão vendo a integralidade da minha tela, certo? Muito bem. E se há de perceber, então, que nós estamos tratando de um elemento que é o que nós chamamos da dimensão assistencial, a dimensão do cuidado da contratualização no âmbito do SUS. Por quê? Para os advogados, esse é o objeto, não é? E a gente não pode se afastar muito do objeto, porque se a gente não olhar para a contratualização a partir do objeto, ela passa a ganhar um mecanicismo perigoso. E aí fica aparecendo o contrato comum de prestação de serviço no direito civil, e é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Apesar da gente beber um pouco daquela fonte, daqueles referenciais também. Então, a nossa temática vai girar em torno do objeto, mas nós não vamos perder as órbitas que a Verônica está esperando de nós, as órbitas da legalidade, o tal dos contratos administrativos públicos, como é que nós vamos lidar com isso? Bom, você está vendo também que aqui embaixo estão os meus contatos e você pode entrar em contato comigo. Use sem moderação se a gente precisar trocar informações e ideias no futuro. Eu estou à disposição de vocês, tá? Bom, olha o caminho que nós vamos fazer.
só para você sentir um pouco, nós vamos falar das origens da contratualização no sistema. É muito importante a gente poder olhar para isso, você de uma vez por todas entender quem começou, como começou, por que começou, aonde isso se fiou, aonde isso se embasou. Vamos falar de conceito e de marcos legais. Então, a legalidade vai aparecer um pouquinho aqui. Vamos falar das modalidades de instrumento para estabelecer uma contratualização. Sim, há uma polissemia, ou seja, nomes diferentes para a mesma coisa, mas há instrumentos diferentes. Nós vamos falar sobre contexto e principais desafios aonde a contratualização se impõe, e aí nós vamos dizer, então, por que mesmo que a gente contratualiza? Esse é o primeiro movimento, esse é o movimento de hoje, tá? Porque no próximo movimento a gente vai entrar em como mesmo a gente organiza a contratualização, trabalha com métricas, métricas e medidas, olha para a lógica do desempenho do resultado que conversa com o objeto de uma contratualização, para você também se familiarizar e ficar relativamente tranquilo e tranquila com isso. Bom, primeiro deixa eu tentar trazer alguns referenciais para vocês que penso que são referenciais que eu vou chamar de importantes. Vamos falar das origens, né? Então, perceba, olha, toda essa gama de modalidades de instrumento, no final do dia, se comportam como contratos administrativos, né? Eles vão trabalhar a avaliação de desempenho. Tem alguém com uma expectativa de prestação de serviço e tem alguém do lado de lá que vai atender essa expectativa, né? Mas de uma forma que isso pudesse se dar não de maneira tão grosseiramente burocrática, etapista, é, é, redundante, retrabalhando, né? Então, podendo usar dimensões de economia de tempo, melhoria da quantidade e da qualidade de resposta, que são as diretrizes da eficiência, usando mecanismos regulatórios para você poder fazer monitoramento, avaliação e controle daquilo que você está contratando, né? Isso possa se refletir na produtividade do que você está fazendo. E, além disso, né, você ter graus de flexibilidade previstos para quem está prestando o serviço, porque talvez não dê para prever todas as condições em que esse serviço vai ser prestado, possibilidade de ter controle e acompanhamento social dos resultados, além de outros componentes muito objetivos. Como é que nós vamos organizar o uso dos recursos que nós temos por meio da orçamentação para dar conta de deixar esses contratos administrativos operacionais? Ter foco no usuário final. Isso é muito, muito, muito importante. Se você perder esse foco, a contratualização passa a um mecanicismo, a uma reprodução de meios, de modos, de formatos, de documentos que talvez não ajude, né? E o componente da autonomia dos prestadores. A gente não pode esquecer isso. O contrato ele não pode engessar o prestador de um jeito a ponto de ele ficar numa camisa de força, porque a hora que você faz isso, ele se afasta muito da capacidade de atender a sua expectativa como contratante, né? Então você perceba que não é fácil produzir esse equilíbrio que já consta dentro desse primeiro retângulo. Em que contexto que isso surgiu, né? Perceba, o Brasil, lá na década de 80, a partir da metodologia trazida e do novo pensamento estratégico de política pública, trazido pelo professor Bresser Pereira, inaugura a lógica da nova gestão pública. O conceito da nova gestão pública é: o Estado não precisa prestar todo o serviço público essencial sozinho. Ele pode ter parceiros para fazer isso. Mas para isso, ele bebeu de uma fonte lá na década de 60, né? Numa lógica de que, especialmente os estados de bem-estar social, vamos pensar aqui nos países maiores economias da União Europeia hoje, mas Inglaterra, França, Itália, Espanha, quando eles começaram a reorganizar os seus estados após a Segunda Guerra. Ali, a lógica do bem-estar social, do Estado provedor, do Estado que vai fazer as pessoas de uma vez por todas agora terem qualidade de vida depois de uma revolução industrial massacrante que nos leva a duas guerras, esse Estado ele também começa a ficar muito grande, com graus de ineficiência, então a própria Europa começa a rever a sua lógica de prestar serviço público essencial, buscando exatamente isso, reduzir burocracia, aumentar a capacidade de entrega de resultado, usar cada vez melhor o recurso do contribuinte, né? Por meio, então, de uma dimensão de responsabilização, trabalhando com dimensões de eficiência e transparência, e, por óbvio, compromisso social. No final do dia, prestar serviço público de alta qualidade, não só para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, mas para cada cidadã e para cada cidadão, né? Então, a origem do que você hoje usa ferramentalmente como contratualização está num repensar, numa reengenharia de funcionamento estatal. Nem tudo vai se dar pela administração pública direta,
A administração pública indireta vai se consolidar por meio de empresas públicas, por meio de fundações estatais de direito privado, vai se consolidar por meio de autarquias, vai se consolidar também por outros caminhos, né? O próprio Brasil flexibilizou a sua legislação para, por exemplo, ter a participação de órgãos da sociedade civil com atividades sem fins lucrativos, supostamente, para que elas também pudessem prestar serviços públicos essenciais, e nós vamos falar sobre isso. Mas perceba, no nosso caso, o único sistema de saúde, a partir da normatização de direitos de cidadão que constam na Constituição Federal, artigo 196 a 200, o 199, né? Se você não se lembra do 196 a 200, inclusive eu recomendo que hoje, ao final, você faça uma leitura dos quatro, do 196, 197, 198, 199, 200, sim, porque você vai se surpreender se você não se lembra deles, né? Mas o 199, na nossa Constituição lá de setembro de 88, né, fala da participação complementar das instituições privadas para prestar serviço essencial de saúde. Lá em 96, isso vai ficar um pouco mais claro com a lei das organizações sociais, no sentido da instrumentalização, mas isso existe hoje, por óbvio. Muitos municípios, muitas unidades federadas e a própria União contratam prestação de serviço privada para prestar serviços essenciais, saúde, educação, cultura, esporte e companhia ilimitada, né? E perceba que, ao trazer esses entes da sociedade civil que vão fazer as suas atividades preferencialmente sem fins lucrativos, vão se estabelecer talvez dois grandes eixos de forma de estabelecer relação. O primeiro deles, no fundamento jurídico mais tradicional, vou chamar assim mais doutrinário, a primeira forma de estabelecer uma relação por meio de um convênio. Perceba, a relação conveniente é uma relação marcada por objetivos comuns, ou seja, as partes vão, ao longo do desenvolvimento de seus esforços, alcançar um objetivo comum. Então, por exemplo, fazer um esforço para garantir acesso a direitos, no campo da promoção e da prevenção à saúde para as pessoas. Nós vamos fazer uma atividade conjunta entre poder público e organizações da sociedade civil, cada qual com o seu esforço, cada qual com o seu recurso, podendo haver compartilhamento de recursos, sim, mas os dois operando numa mesma direção, num sentido comum para alcançar um mesmo resultado. Essa é a lógica conceitual de um convênio. O contrato administrativo é um pouquinho diferente. Qual é a lógica de funcionamento de um contrato? O contrato tem duas partes e elas fazem esforços na mesma direção, mas normalmente em sentidos contrários. Quem contrata quer a entrega de um ativo, de um serviço, de um produto, porque remunerará isso. Seu esforço normalmente é de ordem financeira. Quem presta serviço faz esforço normalmente na forma e na grandeza de trabalho para alcançar um objetivo que quem está contratando e remunerando gostaria que pudesse ver alcançado. E logo, quem contrata exigirá o trabalho, o produto e o resultado. Quem presta serviço gostaria de poder fazer isso nas condições que vão ser pactuadas, acordadas. Como não dá para fazer isso só no fio do bigode, é necessário que isso aconteça por meio de uma pactuação que pudesse ter registro, né? Claro que registro não tem coisa mais direito romano-germânico do que registrar, do que escrever. Laudas e laudas, cartas e cartas, documentos e documentos. É uma constituição sem fim. Os americanos, com 10 emendas, resolvem o mundo. Nós, com uma Constituição. Posso mostrar. Nós, com uma Constituição que é do tamanho de um livro. Olha, olha, ó. Aqui, tá vendo? Não basta só isso. Tem que usar um vade-mecum, tá vendo? Tem que usar um vade-mecum para trazer o Código Civil, o Código Penal, o direito do consumidor, certo? Então, esse é o direito germânico romano, né? Aqui, nada consuetudinário, consolidar 10 costumes, uma coisa muito mais, eu vou chamar, dogmática, propositiva, detalhista, né? Singularizadora, nossa vida, nossa realidade, né? E por óbvio, quando você vai estabelecer as relações civis por meio de instrumentos moderadores das relações, eles também vão ganhar, então, um cacuete, um quê, né? Dessas características. Então,
Perceba, estamos olhando para dois tipos de relações aqui, a relação conveniente e a relação contratual. Agora, pasme, você deveria perguntar assim para mim, ô Daniel, mas eu tenho convênio aqui que parece mais contrato. É, você certamente tem. Eu tenho certeza que você tem. Eu já tive muitos também. Convênios que têm pagamento de dinheiro, o conveniente do lado de lá que presta um serviço está recebendo dinheiro do conveniente do lado de cá. A Secretaria de Saúde tem convênio, estabelece convênio com Deus, o mundo e o planeta. E claro, né? Quando não tem dinheiro, é acordo de cooperação técnica, não pode ter comunicação de recurso financeiro entre as partes. Cada um usa os seus recursos na direção de um bem ou de um objetivo comum, sem comunicar recursos e obrigações e companhia limitada. Está vendo que o acordo de cooperação técnica, no fundamento conceitual, lembra muito mais o convênio. Mas no limite, a gente acabou, por uma espécie também, até mesmo de preconceito, a administração pública direta por muitos anos não falou, não estou contratando, não, isso aqui é só um convênio. Então, estamos... Só que um convênio que tem troca pecuniária, convênio que tem afetamento financeiro, inclusive no orçamento público, né? Então, isso, desafortunadamente, não é responsabilidade minha nem culpa minha, isso se aproxima muito mais do desenho do contrato administrativo. Então, nós temos inúmeros convênios hoje que mais contrato administrativo se parece. Tem algum viés, alguma coisa errada, tecnicalidade falha? Não, tem maneirismo só, e a gente tem que se acostumar com isso. A questão só, gente, é que assim, só não vamos contratualizar com convênio, né? Porque aí a gente perde a oportunidade de pelo menos produzir a semântica, né? Se no final do dia a gente não puder fazer nada, pelo menos deixar o sentido, a lógica, próxima, eu acho que pode ser interessante. Vamos olhar algumas questões importantes aqui. Olha, eu estou trazendo essa informação da famosíssima portaria do Gabinete do Ministério da Saúde, a 3410 ou a 3410, é lá de 2013, quando o vento ainda fazia curva. Já se passaram mais de 12 anos, né, da 3410, ela ainda tem bastante relevância na organização e na coordenação do sistema, nos seus componentes de relação, seus componentes regulatórios, né? Ainda teve uma portaria de consolidação em 17 que se juntou a ela, e você vai ver que ela vai fazer um recorte bem importante para serviços de atenção especializada, especialmente hospitais. Acompanhe comigo, ó, a contratualização é uma formalização de instrumento contratual, então ela não está falando de instrumento de convênio, tá? Eu já estou chamando a sua atenção aqui, certo? Instrumento contratual, e aí você fala, ah, Daniel, mas tem instrumento contratual que é convênio, você está certo. Entre os gestores e hospitais que prestam serviços assistenciais em saúde para o SUS, com estabelecimento de compromissos e metas das partes para a qualificação da assistência e da gestão hospitalar. Você poderia extrair o estabelecimento hospitalar e colocar qualquer um no local, no lugar dele. Aliás, nós temos experiências, gente, de contratualização hoje, em que gestores sanitários do país contratualizam organizações sociais de saúde para fazer a regulação do Estado. E, isso existe, funciona, não é legal, não é moral nem engorda. É, mas perceba que, então, essa esfera ela não está estreita ao hospital. Aqui poderia ser serviço de atenção, aqui poderiam ser serviço de atenção primária, companhia limitada, mas perceba que ele fala o seguinte, olha, que a contratualização, ela trabalha uma dimensão de formalização de compromisso e meta. O que mesmo nós assumimos para conosco e o que vamos fazer cada qual e o que nós vamos atingir, que resultados que nós vamos atingir, né? No sentido de melhorar o cuidado, a assistência, né? Mas não só a forma de gerenciar um determinado serviço de saúde ou um conjunto de serviços, tá vendo? E aí você vai perceber, então, que está dada aqui uma dicotomia, dois lados, uma relação gestor e uma relação prestador. Só que para eu moderar esses dois mundos, eu preciso ter as normas, as regras que vão trazer harmonia, possibilidade de consenso, mediação de conflito entre essas duas partes, né? E aí você vai perceber que esse instrumento moderador vai precisar alcançar, permitir que a gente alcance, cuide das necessidades em saúde das pessoas, né? Então eu vou precisar dizer, olha, essas necessidades em saúde vão demandar de nós um determinado perfil assistencial, um conjunto de ofertas em saúde que precisam ser providas para cuidar dessas necessidades. Eu vou precisar delimitar um conjunto de metas para saber se eu estou atendendo essas necessidades, né? Como é que eu vou saber se eu estou atendendo essas necessidades?
eu vou ter que dizer quais são as obrigações das partes. O contratante fará o quê? O contratado fará o quê? E no final do dia eu tenho que entender, bom, está alcançando o resultado? Alcançar resultado, gente, é o quê? Como você alcança e como esse resultado impacta os usuários lá na linha final é o desempenho. O desempenho tem uma dimensão complementar. Ele é quase que um meta-resultado, né? O desempenho precisa tratar da questão da transformação qualitativa e quantitativa. Como você transforma a vida do usuário do final, obviamente, para melhor. Por isso que a gente trata da dimensão do desempenho, né? Como uma dimensão final, né? Que o esforço de organização da contratualização precisa conseguir nos ajudar a atingir. Tudo bem por aqui, pessoal? Confuso? Tá, labiríntico? Não, Alguma coisa não está fazendo sentido para vocês? tá indo bem. Te agradeço. Bom, então eu tentei trabalhar com duas dimensões. Uma dimensão referenciada de onde nós viemos do passado para chegar a uma lógica de que o Estado, aquele Estado com E maiúsculo, né, contratualiza para cumprir missão social. Isso é de uma lógica já de aprimoramento das funções do Estado, o Estado menos equidérmico, o Estado menos lento, o Estado mais desconectado com a necessidade cotidiana das pessoas, para um Estado mais eficiente, para um Estado mais efetivo, né? Deixa eu tratar duas coisas com vocês aqui, e aí para vocês me ajudarem. Vocês já ouviram falar da palavra efetividade, não ouviram? Ela é comum, não é? Eu acho que vocês já ouviram falar de uma outra palavra que todo mundo acha que é gêmea, aquelas gêmeas coladas pela cabeça. Gêmeas, Isso mesmo. é, são as craniópagas, né? E eles dizem assim: ah, não, a eficácia é a irmã gêmea da efetividade. Eu tenho uma má notícia para vocês: elas não são nem primas, tá? Elas não são. E muito possivelmente, se encontrarem na rua, não se darão bem, mesmo que você tente apresentar uma para outra. Hum? A efetividade é você alcançar o resultado que você quer na vida real, com tudo contra você, com todas as variáveis que você não governa. A eficácia é a sua capacidade de alcançar o resultado que você quer, mas na bancada, controlando a temperatura, controlando a pressão, controlando a quantidade de oxigênio, anulando aquilo que pode te fazer mal ou te atrapalhar. A eficácia é o laboratório, é o resultado que você tem no laboratório controlando a imensa variável, um imenso conjunto de variáveis que pode te atrapalhar ou te ajudar. A efetividade, não. A efetividade, você faz a sua força, mas com todos os outros vetores podendo te ajudar ou te atrapalhar. Então, é o esforço, a sua capacidade que você tem de buscar o teu resultado na vida real. Logo, então, desempenho é uma dimensão de efetividade. Resultado da contratualização é buscado por meio de esforços de efetividade. E claro que nesse caminho, nós queremos que a contratualização devolva também eficiência. O problema da eficiência é que a eficiência ela tem filhas. Tem a eficiência mãe, mas eu tenho outras eficiências. Por exemplo, eu tenho a eficiência técnica. Você faz tão bem o que você faz que você consome cada vez menos recursos para entregar o mesmo resultado. Ou então, entrega um resultado aprimorado usando a mesma quantidade de recursos. A eficiência econômica vem diretamente para a análise de capacidade financeira, e essa já não é a técnica. É literalmente você poupar recursos, entregando a mesma quantidade de insumos, resultados de companhia limitada, ou então, com a mesma quantidade de recursos, você aumentar o volume de entrega, né? Mas tem uma outra, que é a eficiência locativa, ou seja, a medição para definir o quanto você é bom para colocar dinheiro onde as pessoas mais precisam. E na contratualização, minha gente, a eficiência locativa é mais importante do que a técnica e do que a econômica. Porque certamente a contratualização, ela vai buscar um resultado e ela também conhece seus próprios limites, especialmente de recursos financeiros. E por óbvio, eu precisarei saber escolher com muita clareza a minha prioridade e a minha melhor oportunidade de entregar resultados. E isso é o desenho claro da eficiência locativa. Ou seja, adivinha,
A eficiência mais difícil de alcançar não é a técnica e nem é a econômica, é a alocativa. E a alocativa depende das outras duas. A alocativa mostra o quão você é bom para tomar decisões para colocar recurso. E adivinha, a eficiência alocativa é a materialização da sua frustração como gestor quando você faz um contrato. Você faz o contrato, você fala assim, agora vão ler esse contrato e vai sair tudo exatamente como eu quero. Não, não vai sair. Porque você não operou a lógica da objetividade do pedido. O que que você quer detalhadamente que o teu prestador ou que o teu parceiro contratado alcance? Como que você sugere que ele faça isso? Que dimensões, de como ele vai desdobrar esforços para fazer isso, você gostaria que estivessem presentes nessa lógica? Porque isso vai ajudar também ele fazer escolhas de como utilizar o recurso, né? Então, o maior motivo de frustração na contratualização é a nossa incapacidade de delimitar com clareza os efeitos que eu espero da eficiência locativa. O como você prioriza o que é decisivo para alcançar os resultados que eu quero, o que é mais importante primeiro, e como você é capaz, então, de alocar recurso em atenção a isso. E isso precisa partir não só do contratante, na formulação e no planejamento do objeto e dos resultados a serem alcançados na contratualização, mas também por parte do executor, do contratado, né? E por óbvio, você saberá o quão bom é o seu prestador de serviço ou o seu contratado nos níveis de eficiência técnica, econômica e locativa, quanto melhor você souber avaliar, monitorar e acompanhar ele. Hum? Isso é muito importante. Então, a contratualização, ela não é o contrato. Essa é a prova que a contratualização não é o contrato. Tem vida depois da assinatura do papel na caneta ou no SEI. Tem vida depois. E, por óbvio, tem um dilema. Sabe qual é o grande dilema do conceito da nova gestão pública? Em tese, quem contrata precisa saber fazer. Hum? Ó, quem contrata um serviço precisa saber como faz aquilo. Se você não sabe como faz aquilo, o teu contratado ou prestador poderá fazer de formas que eventualmente não auxiliam você a alcançar a maior parte do resultado que você espera, ou então consuma um recurso demais para alcançar aquele resultado. E como você não sabe como faz, você pode ser facilmente ludibriado ou você não consegue propor rotas corretivas, melhorar a contratualização para fazer que eu tenha um melhor rendimento no alcance de resultados. Então perceba que eu ainda não estou falando especificamente de nenhuma prestação voltada diretamente ao SUS, mas eu estou tratando com você de algumas dimensões dessa relação entre quem planeja para contratar e quem vai prestar o serviço. Esse daqui precisa saber o que é gestão de hospital antes de contratualizar. Ele precisa conhecer a sua própria rede, saber como funciona, como compra, como se comporta a cadeia de suprimento e logística, os principais fornecedores de recursos do entorno, como está a estrutura de capacidades humanas, oferta de força de trabalho, planejamento assistencial, qual é o conjunto de linhas de cuidado, de protocolos, volumetria e capacidade de produção, uma sala cirúrgica vai produzir quantas cirurgias por dia, um leito poderá ser utilizado quantas vezes em um mesmo mês. Nós vamos ter ciclos de abastecimento, de estoque, quantos dias de estoque nós teremos, essa unidade será reabastecida de quanto em quanto tempo, tudo isso precisa fazer parte da minha capacidade como gestor para poder contratualizar, sob pena de eu não conseguir delimitar os caminhos, os comos que o prestador de serviço vai precisar é, caminhar ou entregar ou executar, né? Então, o grande dilema, a grande dificuldade é quem contrata precisa saber fazer o que o prestador de serviço vai fazer. Mas por que ele não faz? Por uma questão de conveniência. Este movimento pode me ajudar a ter alguma eficiência econômica. Esse movimento pode me ajudar a não precisar fazer um grande investimento em montar estrutura própria, em contratação direta de pessoas. Então, há alguns aspectos de vantajosidades que precisam ser sempre colocados na mesa para a gente poder entender por que mesmo, né? Por que mesmo estabelecer a relação. Mas perceba uma coisa comigo. Você concorda que essa relação pode se dar dentro da própria administração pública direta? Qual seria o problema de uma Secretaria de Saúde contratualizar a sua rede de atenção primária? Nenhum problema. Eu gostaria de estabelecer metas
que não são só aquelas quantitativas comuns, número de consulta, número de exames, número de vacinas, número de visitas domiciliares. Eu poderia estabelecer uma outra coisa, preservação de dentição permanente, desenvolvimento infantil e educação, permitindo educação e alfabetização à idade certa, é, é, possibilidade de preservação dos direitos reprodutivos e educação e promoção no campo de saúde sexual. Bom, e eu estabelecer uma relação com a minha atenção primária. Talvez esse contrato possa não ter diretamente uma relação financeira, porque a orçamentação da sua unidade própria está dada, mas a gente estabelecer metas e buscar desempenho conjuntamente, e talvez o próprio gestor do lado de lá possa estabelecer uma premiação para esse desempenho. Então, você perceba que tem relações de outras naturezas que podem ser pensadas no ambiente da contratualização, sem qualquer dúvida. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a modalidade de instrumento, que é aquele dilema, e vocês vão ver que é mais que um dilema, que nós estávamos conversando. Eu não tenho dúvida nenhuma que se, por exemplo, né, eu não sei se vocês lembram, mas o Brasil tem 5.570 municípios, né? Se nós formos olhar os municípios brasileiros, a imensa maioria deles estabelecem relações conveniais para a mais diversa quantidade e qualidade de relações que ela vai estabelecer com entes que não necessariamente são entes públicos, especialmente quando essa relação vai se dar com entes privados sem fins lucrativos, né? A priori nenhum problema, mas vamos lembrar que quando você começa a colocar relação financeira dentro do convênio, meta, resultado a ser atingido, não é mais aquela natureza de estamos fazendo um esforço comum, utilizando nossos recursos para alcançar aquele resultado, porque ali todo mundo está trabalhando na mesma direção, se movimentando. Mas nesse caso, como eu falei, quer dizer, uma Secretaria de Saúde faz uma contratação de uma instituição benemerente, beneficente, e ela está prestando um serviço no final, e tem onerosidade, eu pago, né? Isso não necessariamente é um convênio, apesar do instrumento ter ganhado um cacuete, um maneirismo de nome de convênio, né? É, essa relação, especialmente que tem contraprestação financeira, pagar por algum resultado, ela está mais neste campo aqui, né? Dos contratos administrativos, e eu colocaria mais uma palavra aí, quando a gente está falando de administração pública, do contrato administrativo público, né? Tem alguém interessado em um resultado, tem alguém capaz de entregar esse resultado, e quem vai entregar vai ser remunerado por isso, né? Agora perceba, como eu havia dito para vocês, na segunda metade da década de 90, a Lei 9637 trouxe para nós a questão das organizações sociais de saúde. Também não tinham só essas, tinha as organizações sociais com interesse público, que são as OCIPs, e elas começaram a prestar serviços públicos essenciais na área de saúde, na área de educação, na área de cultura, na área de esporte, entre outras, tá? Até mesmo no campo de infraestrutura urbana para algumas experiências no país. E quando a lei de OS saiu, isso aqui era o governo Fernando Henrique Cardoso, segundo governo, a lei de OS delimitou este famigerado outro ente, né? Que virou quase que um substitutivo, sob a lógica do nome e do maneirismo, do contrato administrativo público, que é o famoso contrato de gestão. Olha, minha gente, depois das OS, tudo virou contrato de gestão. O contrato que você estabelece normalmente com uma fundação estatal de direito privado, se ela é estatal, ela é uma fundação pública, que usa normas do direito privado. Quais normas do direito privado? Ela pode estabelecer um regulamento próprio de compras, mas mesmo estabelecendo um regulamento próprio de compras, ela tem que obedecer às premissas e às diretrizes da Lei 14.133, que é a substituta da famigerada 8666, que vocês conhecem mais do que eu, né? Além do regulamento próprio de compras, uma fundação estatal pode eventualmente contratar empregados públicos não pelo estatuto da administração pública direta, mas sim, por exemplo, pela consolidação das leis do trabalho, fazer um quadro de empregados públicos de seletistas, ou mais ainda. Você pode ter uma situação com uma fundação estatal de direito privado e fazer as contratações de pessoas jurídicas para prestação de serviços que não são atividades fim. Mas as OS não são bem isso. As OS são
entes privados, sem fins lucrativos, que vão prestar um serviço e, em tese, a força de trabalho das OS, a apropriação de bens imóveis, bens de consumo duráveis, que depois precisarão ser todos revertidos para o ente público contratante. Isso aparece no contrato de gestão e precisa aparecer, certo? Elas vão prestar um determinado serviço e vão ser remuneradas por isso. E como esse contrato não era entre duas entidades públicas, buscou-se dar uma nomenclatura que pudesse fazer uma primeira separação. Mas eu repito, mesmo as relações hoje com entes públicos, público contratante, administração pública direta, contratada, administração pública indireta, ela está se dando por meio de contrato de gestão. Esse foi o nome, isso pegou, né? Olha, minha gente, no final do dia, você pode encontrar instrumentos que chamam convênio, outros contrato administrativo e outros contratos de gestão, eles são bem parecidos. São quase os mesmos, mudando apenas o nome, só para você ver como o fundamento e os referenciais conceituais acabaram sendo meio que abandonados, e eu tenho três nomes diferentes no limite com um instrumento que é a mesma coisa. Sabe por quê? Os instrumentos têm esse princípio que é a consensualidade, duas partes querem objetivos conhecidos e elas têm consenso entre si. O instrumento é uma formalidade para dizer que tem a parte contratante e a parte contratada, com obrigações diferentes e sendo beneficiadas, uma com resultado contratante, outra com, por exemplo, a contraprestação pecuniária contratada, dinheiro. O aspecto da onerosidade, sim, entre uma parte e outra tem uma relação financeira, não tem conversa. Então, hoje eu tenho convênio que está assim, eu tenho contrato administrativo que está assim, eu tenho contrato de gestão que está assim. Comutatividade, que é o famoso pau que bate em Chico, bate em Francisco. Equilíbrio de direitos e deveres, de obrigações e de atendimentos a serem feitos. E, por óbvio, um outro elemento importante que é intuito personae. O que é o intuito personae? Olha, eu estou contratando uma fundação estatal, eu estou contratando uma organização social, ou estou contratando uma determinada prestação de serviço, ou estou fazendo uma relação contratual com um determinado ente da administração direta, porque eu sei que estes são capazes de entregar os resultados que eu espero. Esse é o intuito persone. Eu estou contratando uma empresa de arquitetura para fazer um projeto num hospital. Eu tenho certeza que é uma empresa de arquitetura, eu vou colocar os parâmetros para trazer para cá uma empresa que tem experiência suficiente para fazer isso, né? Então, esta relação é buscar alguém que seja capaz de alcançar o resultado que eu estou esperando. Esse é o intuito pessoal, o intuito singular, né? Não é para quem quiser prestar o serviço, é para quem pode prestar o serviço. Claro que o contrato de gestão, ele acabou delimitando muito mais fortemente, muito mais em negrito, né? Delimitando muito, com muito mais força a questão de é necessário ter meta para ser alcançada em que prazo. Então, em um mês tem que fazer não sei quantas internações, em um mês tem que fazer não sei quantas cirurgias, em um mês tem que fazer não sei quantos exames. E por óbvio, esse instrumento, né? Esses instrumentos, eles vão ter que ter tempo determinado. Nossa relação vai se dar por 12 meses. Vamos usar o direito administrativo público mais frequente. Essa relação se dá por 12 meses, sem nova licitação, pode se dar por até 5 períodos contínuos de 12 meses, ou 60 meses, ou 5 anos. A partir dali, nova tomada de preço e análise de vantajosidade vai ter que ser feita, e se quem presta serviço não se mostrar competitivo, vamos estabelecer novo procedimento público de seleção ou licitação. Então, a determinação do tempo dessa relação, que hoje tem, vamos dizer assim, jurisprudência, tem acúmulo dos órgãos de controle, do Poder Judiciário e, óbvio, das áreas de controle interno do Poder Executivo, para entender, assim, a boa prática de tempo de duração da relação. Agora, gente, o limite de 60 meses ou 5 anos depende do que você está fazendo, né? Eu posso ter uma relação entre dois entes públicos que, por causa da estabilidade, duas instituições públicas permanentes, vão durar por todo sempre, amém. Que
pode transcender os 5 anos, especialmente se essa relação é uma relação essencial. Vou dar um exemplo a vocês. Quando uma empresa pública presta serviço para as universidades federais, para administrar os hospitais universitários federais para as universidades, essa relação não precisa durar só 5 anos. O hospital federal universitário é da universidade, a empresa pública existe só para fazer isso. Posso ter relação de 10 anos, de 20 anos, para sempre, enquanto ambas existirem, né? Sempre tomando um cuidado de que, uma vez terminada esta relação, os bens patrimoniais, uma vez pertencentes na origem ao contratante, precisarão ser zelados, cuidados, protegidos e preservados, e ao final dessa relação deverão voltar ao contratante, a menos que tenham cumprido a sua depreciação até o final e precisarão passar por trâmites formais de desfazimento, porque nenhum valor mais tem, nenhum uso mais tem para ser reincorporado ao patrimônio, eventualmente do contratante, certo? Então, eu tentei mostrar para vocês aqui algumas características desta relação entre quem precisa de um resultado e quem vai buscar esse resultado. E mesmo eu tendo instrumentos que são diferentes na origem, na funcionalidade, muitas das vezes a gente encontra esses três nomes em um documento, contrato ou convênio que tem todas essas características e eles acabam sendo absolutamente iguais. Então, aqui o meu recado para você. A priori, nenhum problema, mas se você vai contratualizar, por favor, use contratos. Faço esse apelo a você, né? Deixa eu chamar a sua atenção, especialmente para as secretarias de saúde, especialmente as municipais, mas as estaduais passam por isso. Esse é o famoso protocolo de cooperação entre entes públicos. Adivinha o que é isso? Quem já ouviu falar de PCP? Já ouviu falar de PCP? Já usou PCP na vida? Mas tem, tá? Deixa eu explicar o que que é. Por vezes, tem sim, a Verônica já disse aqui. Por vezes, por exemplo, você tem um serviço de saúde que ele é estadual e ele está no território do município. Então, perceba, o comando único do nosso sistema diz assim: o gestor do território municipal, a autoridade sanitária é o gestor municipal, o gestor é ele. A regulação que prepondera é a regulação municipal, comando único. Mas, dentro do território desse município, tem um serviço estadual, por exemplo, ou um serviço federal, mas é mais comum essa relação se dar com serviços estaduais. Então, perceba, a gestão é do município, inclusive do serviço, mas a gerência não. A gerência é do Estado, porque tem empregados públicos estaduais, porque tem um comando técnico da unidade. E perceba, no final do dia, aquela unidade estadual vai produzir para o Sistema Único de Saúde, vai faturar contra o SUS. E esse faturamento e essa produção, por óbvio, vai inclusive ser acompanhada pelo próprio gestor municipal e a sua equipe de auditoria. Mas no final do dia vai sair um recurso do Fundo Nacional de Saúde, mesmo que aquela produção tenha sido estadual, e vai para o fundo municipal. Então, adivinha o que aconteceu? Por causa das programações pactuadas e integradas, lá do Pacto pela Saúde de um passado que não existe mais, apesar de muitas dessas coisas ainda continuarem vivas, como Walking Dead por aí, estabeleceu-se uma espécie de protocolo para permitir que, por exemplo, o fundo municipal remunerasse o fundo estadual pela exata produção da tabela SUS que aquele serviço estadual estava executando no território. Então, é uma relação de cooperação, mas de cooperação ela nada tem, porque no limite eu estou remunerando o serviço estadual pela produção que ele mesmo fez, com base na tabela SEGTAP, né? No limite, é um contrato de prestação de serviço, gente. Ó, Estado, produz aí que eu vou remunerar você com base na tabela. Isso não é uma cooperação. Então, o PCP não é convênio, o PCP não é contrato administrativo, o PCP não é contrato de gestão, PCP é uma jabuticaba. Tatu no toco. Como o tatu não sobe no toco, temos um problema, né? Mas acabou por uma espécie de uso comum também sendo consagrado, né? Muitos estados e muitos municípios se relacionam por meio de PCP só para dar conta de fazer isso que eu coloquei a vocês. A hora que você lê o instrumento do PCP, muito mais contrato ele se parece, muito mais convênio tradicional ele se parece.
Porque, gente, a hora que a gente fala de acordo de cooperação e protocolo de cooperação, não pode ter distribuição de dinheiro, tá? Não pode ter o componente de onerosidade. Quando a palavra cooperação aparece, cooperação significa incomunicabilidade de recursos pecuniários e de orçamento. Eu sei que eu estou sendo muito preciosista, relativamente doutrinário, mas é que esse é o bom uso da prática do direito administrativo. E às vezes as pessoas ficam inventando semântica e elas colocam funções dentro daquele instrumento que ele não pode ter. E depois você tem problema com o órgão de controle, porque ele vai fazer perguntas. Como é que é oneroso se é convênio? Como é que é oneroso se é protocolo de cooperação? Os convênios, os órgãos de controle já até sedimentaram, tá? Eles toleram. Agora, chamar de cooperação, acordo ou protocolo de cooperação, colocar um aspecto de onerosidade ali, cuidado, tá? Cuidado que você vai chamar a atenção daqueles que rondam você. Muito bem. Vou fazer mais um movimento para frente, tudo bem? Podemos? Tá bom. Bom, vamos olhar agora alguns aspectos importantes, né, que eu queria compartilhar contigo, que é uma coisa que eu convencionei chamar de CMEC, ou CEMEC. É o famoso conjunto mínimo de elementos contratuais, ou seja, se no seu contrato, que ajuda você a normatizar, equilibrar a sua contratualização, se você não tiver pelo menos esses elementos, em uma encrenca você está. Você está deixando para trás coisas que você não poderia deixar para trás, né? Então, para aqueles que são especialistas no tema, eu peço desculpa desde já pela redundância, mas acho que ajuda a gente a ter uma espécie de dimensão assim, opa, perdão, que eu estou voltando aqui. Ajuda você a ter uma espécie de dimensão de como algumas coisas que a gente precisa conseguir cuidar, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro aquela coisa que eu disse a você, né? Tá contratualizando o quê, para quê, com quem? Então é a delimitação do teu objeto. Isso parece uma bobagem, mas imagine você se você precisa da prestação de ambulatório especializado e reabilitação. Precisa de prestação de serviço da área de especializada odontológica. Vai chamar um parceiro para gerenciar um céu. Que objeto é esse que você está delimitando? O que é que você está colocando como atividade fim que precisará ser prestada e alcançada? Então, delimitar com clareza o seu objeto. Não pode ser um negócio assim, ó. Atividades de gestão de serviços de saúde na atenção especializada com componente de reabilitação. Essa delimitação é pobre. Você precisa abrir um pouco mais o leque para a gente ter materialidade do que você está, a partir do objeto, querendo organizar para contratar, né? O próximo componente está no campo das responsabilidades e das obrigações, né? Entre cada uma das partes, que é o famoso componente de direitos e deveres. Quem contrata quer o quê, espera o quê, pode o quê e precisa fazer o quê. Gente, o contratante tem obrigações, tá? Não, que não são apenas remunerar o serviço, né? Ele precisa conseguir garantir algumas condições, né? Para que esse serviço seja prestado. Por exemplo, pode ser que esse serviço a ser prestado envolva a força de trabalho que não seja exclusiva do prestador de serviço. Você pode ter uma força de trabalho que seja uma força de trabalho dos próprios empregados ou servidores públicos do contratante. Eu preciso dar condições para que o prestador de serviço tenha essa força de trabalho à sua disposição. Que obrigações, então, eu vou assumir para mim? Desculpe. Para eu dar conta de permitir que esse prestador do lado de lá do contrato dê conta de fazer. A mesma coisa, as obrigações de quem presta o serviço. Por exemplo, esse serviço de saúde que você vai gerenciar, por exemplo, um ambulatório de especialidades, um hospital, precisa estar abastecido. Ele precisa estar adequadamente
coberto com as tecnologias mais adequadas para você prestar esse serviço. Então, os equipos odontológicos, então, os equipamentos de ultrassom, de radiografia, os equipamentos portáteis de eletrocardiograma, a disponibilidade de recursos de tecnologia da informação, CPU, servidores, enfim, capacidade de armazenamento, né? Produção de exames de imagem. Então, são obrigações que você precisa conseguir delimitar muito claramente. Garantir que os contratos prestados ou a contratação de prestação de serviço se dê de maneira adequada, em atenção às normas da administração pública, que o gerenciamento de fornecedores seja feito de maneira absolutamente adequada. Então, obrigações que o prestador de serviço vai precisar assumir, né? Como é que nós vamos avaliar esse contrato? Como vai ser o monitoramento, avaliação e controle? Bom, quais metas vão ser estipuladas que são partes de um determinado resultado, e então, a partir destes resultados e suas partes, que são as metas, como é que eles vão ficar delimitados ali? Qual é a periodicidade que nós vamos fazer acompanhamento? Esse acompanhamento vai se dar por meio de relatórios, esse acompanhamento vai se dar por meio de visitas técnicas de inspeção, esse acompanhamento vai se dar por meio de inspeção documental aleatória, por meio de amostragem, esse acompanhamento vai se dar por meio de escuta de usuários ou de amostra de escuta de usuários a partir das ouvidorias. Aliás, uma das obrigações do prestador de serviço pode eventualmente ser ter que sustentar uma operação, um serviço de ouvidoria, fazer isso vinculado ao ouvidor nacional do SUS, por exemplo, né? Outro elemento importante: qual vai ser a modalidade orçamentária? Como eu vou remunerar esse serviço que está sendo prestado? Eu vou trabalhar sobre uma lógica de unidades orçamentadas, cada parte daquele serviço que vai ser gerenciado terá unidades orçamentárias e eu vou delimitar bem claramente uma enfermaria, o que ela vai usar de insumo, o que ela tem de pessoal, o que ela consome de água, o que ela consome de luz, o que ela consome de recursos em tecnologias da informação, o que ela consome de hora, espaço e recurso do centro cirúrgico, das áreas de laboratório de análises clínicas e diagnóstico por imagem. Como nós vamos fazer a orçamentação desse serviço, formar os famosos centros de custo? Essa orçamentação vai ser uma orçamentação global, ou seja, eu vou remunerar a operação inteira, quanto ela custa, ou nós vamos trabalhar com uma lógica de você vai ser orçamentado por desempenho. Até 80% do alcance de metas eu remunero fixamente a você. Dali por diante, cada avanço que você fizer, eu faço um prêmio complementar. Se você excedeu os 100% da produção programada, eu remunero você até os 120, né? Então, uma lógica de orçamentação em que eu tenho um valor fixo e valores complementares à medida que se prospera no alcance de metas a maior. Se eu não alcançar pelo menos 80%, eu vou fazer uma punição, remunero 75% da produção, por exemplo, para ter um gatilho de estímulo, para garantir que aquilo seja alcançado, né? Eu preciso dizer como vai funcionar os repasses, né? E como é que vai poder alocar. Bom, como vai trabalhar a questão do repasse? Eu vou passar a você o valor inteiro assim que você terminar de prestar o serviço, então ao final do mês, ou não. Eu vou garantir 80% do recurso, que é aquele piso mínimo no começo do exercício, por exemplo, de um determinado mês, e o complemento de 20 ou mais por cento do resultado atingido à medida que nós vamos fechando aquele exercício. No começo do próximo mês ou do próximo exercício, eu faço o complemento. Se atingiu 105%, eu complemento os 25%. Então, como vai ser a regra de repasse, né? O que é fixo vem em que periodicidade, sobre quais normas, o que é variável vem em que periodicidade, sobre quais normas, né? E aí eu vou formar o meu cronograma de pagamento. Vão ser 12 parcelas anuais. Uma parte das parcelas é fixa, outra parte você pode já contar com ela e a outra parte é variável. Como é que eu vou compor o meu cronograma
de repasse às condições de pagamento, né? Como que eu posso alterar o contrato existente? Por exemplo, muda a quantidade de exames, a quantidade de cirurgias e a quantidade de internações ou de consultas que precisam ser feitas para maior. Como é que a gente pode rever? De quanto em quanto tempo a gente pode rever? Muda a necessidade de empregados para ter condição, ou de trabalhadoras e trabalhadores para ter condição de alcançar a meta. De quanto em quanto tempo a gente pode rever para que eu possa reequilibrar o contrato. Outra coisa importante, todo contrato precisa poder terminar por algum motivo, ou por desinteresse na continuidade da prestação do serviço pelo contratante ou pelo contratado, ou pela incompetência ou não condição do contratante de poder entregar aquele determinado serviço esperado. Como é que a gente para? Como é que a gente termina a relação? Quanto tempo antes precisa ter aviso entre as partes para poder ir na direção de uma rescisão contratual? Você imagina se você tem um hospital gerenciado por um prestador de serviço, né? Seja ele público do direito privado ou privado. Quanto tempo antes a gente precisa programar o fim dessa relação para que ela possa terminar com segurança sem ter descontinuidade do serviço? Então, eu preciso prever isso dentro das relações de interrupção e cessação e fim dessa prestação. Se quem presta serviço cometer alguma infração, por exemplo, deteriorar o patrimônio, o bem durável do contratante. Qual é a penalidade prevista e como o contratante vai ser ressarcido? Ou assim, o contratante precisa garantir a presença dos empregados públicos que ele quer que trabalhe naquele determinado serviço. E se eles não estiverem presentes e disponíveis, qual é a penalidade prevista para o contratante que possa permitir que o contratado consiga fazer, por exemplo, a reposição de pessoal? E se não é uma penalidade, é uma cláusula que garanta que, na vacância de empregados públicos que estavam previstos estar disponíveis do contratante, né, à disposição do contratante no contrato, que dispositivo previsto dentro do contrato nos garantiria fazer essa cobertura, né? Quanto tempo vai durar essa relação contratual? Qual é a vigência dela, né? Essa vigência pode estar limitada aos 12 primeiros meses, com uma reavaliação para renovação. Ela pode ter uma vigência de 60 meses, mas a qualquer momento ser reavaliada. Toda vez que você precisar mudar, fazer alterações dentro de um contrato, o instrumento que nós fazemos e utilizamos não é um outro contrato. É uma coisa que nós chamamos termo aditivo ou aditamento ao contrato. Só que perceba uma coisa, eu posso aditar um contrato por várias questões. Por exemplo, terminados os 12 primeiros meses, nós podendo ir até 60, o que eu vou fazer para estender a vigência do contrato, por exemplo, por mais 12 meses, é um termo aditivo de vigência. Mas o termo aditivo pode não ser só de vigência. O termo aditivo pode ser: precisamos mais consultas, exames e internações, e pagaremos por isto a maior. Perceba que eu não mudei o objeto do contrato. O objeto poderia continuar sendo a gestão daquele determinado hospital. Então, os termos aditivos podem ser feitos desde que eles não sejam motivados por mudar o objeto daquela contratualização. Pode fazer termo aditivo desde que você mantenha o objeto intocado. Perdão, por isso que eu disse que o objeto é um fator tão importante, preponderante para o contrato. Se está mal escrito, se não diz o que precisa dizer, se não alcança o que precisa alcançar, lá na frente ele pode ser um problema para você. Ele pode ser um impeditivo de você aperfeiçoar o contrato por meio de um aditamento, porque o objeto está muito limitado, porque o objeto não está claro, porque o objeto está gerando dúvidas, não só em quem está prestando o serviço e quem está contratando, mas também no próprio órgão de controle que está ali acompanhando, né? Tudo bem, pessoal, nós estamos tratando aqui a vigência, tá? Alguma questão até aqui? Veja em que contexto nós estamos. A gente está no conjunto mínimo de elementos contratuais. Nossa, um contrato pode muito mais do que isso. Pode ter muito mais do que isso, mas aqui são os. Sem eles não dá para ir.
né? Para a gente ter sobre uma espécie de perspectiva nossa, né? Professor, eu queria Oi, pois fazer não, uma Camilo. pergunta, na verdade estava um pouco fora até dessa questão dos conjuntos mínimos de elementos contratuais aí, e que eu fiquei pensando, na verdade, numa fala que estava lá no slide anterior, quando o professor falou que a gente, quando for escolher um termo, escolha o contrato administrativo. Então, pensando nisso, né, a gente já viu em outras aulas que a contratualização, ela é muito mais a questão de uma parceria, uma coisa que está ali entre o prestador e o gestor. O contrato administrativo, ele não foge um pouco dessa questão da parceria, ele não fica mais essa questão da compra e venda de serviços? Ó, vou fazer um movimento de regressão aqui, porque o teu ponto é importante. Perceba uma coisa. A contratualização pode trabalhar uma dimensão de prestação de serviço, mas hoje, comumente, especialmente quando a gente olha a 3410, ela está querendo estabelecer a relação dentro do ambiente imediado regulado. Eu já vou trabalhar daqui a pouco com vocês, muito em breve, o conceito de regulação, para a gente entender um pouco isso. Mas a gente não pode esquecer que dentro de um ambiente regulado, tem prestação de serviço, mesmo quando a relação vai se dar entre a administração pública direta e a administração pública direta. Uhum, Perceba, olha, um hospital próprio de um município no Paraná ou da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, mesmo que ele seja de administração direta e a folha de pessoal seja paga pela Secretaria de Estado, os contratos sejam feitos pela Secretaria de Estado, os insumos sejam comprados pela Secretaria de Estado, no final do dia esse hospital entrega um conjunto de resultados sanitários. E eu gostaria que, para que ele atendesse bem aquele território, ele desse conta de atender esses resultados com suas metas. E eu posso fazer uma parceria com ele e contratualizar com ele. E o monitoramento, avaliação e controle disso vai se dar no ambiente da regulação sistêmica, da regulação da atenção e da regulação do acesso? Sim, mas perceba, a relação que eu vou estabelecer para ter um outro parceiro que não seja um parceiro público, ela vai precisar de elementos de produção de obrigação e contrapartida. Então, não é proibido na contratualização, e o conceito mais amplo da contratualização se dá entre interessado por serviço e prestador de serviço também. Até porque, Camila, pensa uma coisa comigo. A regulação vai precisar monitorar, avaliar e controlar esse prestador de serviço. sim. Se ele não é um ente público da administração direta, porque ele é da indireta e é público. Se ele é um ente prestador de serviço do direito privado puro, sem fins lucrativos. Por vezes, Camila, ele pode ser um ente privado com fins lucrativos, porque eu não encontro quem não tenha fins lucrativos para prestar serviço para mim. E aqui eu não estou falando de comprar remédio, aqui eu estou falando de comprar leito mesmo, de comprar cirurgia, né? E perceba que eu não vou poder escapar do controle regulatório. Mas aqui eu estou falando de regulação como política pública, como ferramenta de controle do Estado para você entregar atividade pública essencial como é a de saúde, né? Então a gente precisa também fugir um pouco, por vezes, da limitação mais tradicional do uso do termo contratualização que nós fazemos, né? Porque hoje isso já é uma realidade. Quantos municípios estabelecem relações contratuais com organizações sociais de saúde no Brasil hoje? Quantos Uhum. estados fazem isso? Eu poderia mudar. Vamos mudar para a gente não ficar no mesmo exemplo? Hoje, por exemplo, nós temos uma outra modalidade de prestação de serviço que está também no ambiente contratualizado, que são os serviços sociais autônomos. Você quer ver? Sabe quem é serviço? Eu não sei se vocês se lembram o que que é um serviço social autônomo, gente. Serviço social autônomo é uma entidade privada. Privada, privada. Eu não vou discutir se ela tem fim lucrativo ou não, mas normalmente ela não pode ter também, certo? Sabe quem é serviço social autônomo? A Rede Sara. A União tem um contrato com a Rede Sara. A Rede Sara não é pública, apesar de prestar serviço exclusivamente para o Sistema Único de Saúde. Ela vem das pioneiras, fundadoras da Rede Sara. Ela talvez seja o mais importante serviço de reabilitação do planeta Terra, né? Se a gente fosse olhar para ela. O que se dá na relação entre a União e a Rede Sara é uma relação de contratualização. O que está ali é um contrato administrativo público, apesar de hoje, quando você olhar o instrumento, as publicações mais atuais, ali é um contrato de gestão, né? O termo contrato de gestão ganha uma roupagem de modernidade, de contemporaneidade, de transparência, de capacidade de prestar contas. Mas no final do dia, eu estou tentando compartilhar com vocês que as diretrizes para contratualizar e os elementos do instrumento
podem ser comuns e hoje existem em qualquer um daqueles nomes: Uhum. convênio, contrato administrativo público, contrato de gestão. E a priori não é tecnicalidade errada, mas a gente precisa aumentar a nossa consciência situacional sobre essa variação de nomenclaturas, mas no limite o tutano, o que tem lá dentro é isso aqui. Aqueles mesmos princípios, né, da comutatividade, da onerosidade, do interesse público, da lógica de ser guiado por resultado e a estrutura do instrumento que vai mediar essa relação, né? Certo? Eu vou dar um Certo? outro Não, exemplo. Diga. né? Porque, na verdade, aqui em Londrina a gente usa basicamente o contrato. E aí, quando Perfeito. a gente, nas outras aulas, o pessoal veio com essa questão da parceria, de que o contrato, em tese, não estaria tão correto nesse meio, a gente ficou um pouco assustado. Então, vendo a sua fala, me tranquiliza um pouco, no sentido de que a gente consegue ainda lidar com o contrato administrativo, né? Desde que ele tenha essa questão das metas, né? É isso. Eu acho que a tua colocação é a mais adequada. Ó, perceba uma coisa, ó. Vamos voltar lá em 1967. Nossa, na verdade eu não queria voltar em 67, mas Decreto-Lei 200, certo? O Decreto-Lei 200, ele organizou o funcionamento do Estado brasileiro e da relação dos seus órgãos. E lá Sim. dentro ele deixou bem claro, olha, existe fundação autárquica, existe que é fundação pública, existe prestação de serviço por entes sem fins lucrativos, e o contrato administrativo público é o elemento moderador. Não está escrito convênio lá, né? Então, perceba, a partir dali houve alguns aprimoramentos e a gente passou a substituir a lógica de contrato pela lógica de usar a relação público-público como uma lógica conveniente. O que possivelmente cobram de você, isso é convênio. Não sei, tem onerosidade? Porque se não tem onerosidade, é cooperação. Uhum. Mas no limite, eu não estou querendo nem entender a onerosidade, porque o meu escopo não é a onerosidade. O meu escopo é: tem resultado e meta para ser alcançado. Gente, se tem resultado e meta para ser alcançado, e tem alguém que tem que prestar contas a alguém sobre resultado e meta para ser alcançado, nós não estamos falando de interesses e esforços iguais, tem uma contraposição de interesses. E essa contraposição repousa sobre a estrutura semântica, sentido, significado e operacional, funcional de contrato. Hum? A contratualização opera por contrato, não por causa da onerosidade, por causa do interesse público traduzido em resultados e metas. E alguém tem que alcançar isso. E alguém terá a responsabilidade de saber se alguém está alcançando o que e como está alcançando. Uhum. Tá ótimo. Então, isso, no limite, não restringe essa análise que você trouxe para nós das parcerias, amplia, né? Amplia o alcance da compreensão. Obrigado pela pergunta. Acho que ajuda a gente também aí trocando temperaturas aí, né? Tem um outro fator aqui, depois da vigência, que eu tinha comentado, que é a publicação, né? Contrato, se um dos entes é público, acabou, a publicação é obrigatória, tá? E aí ela vai se circunscrever algumas questões. Você possivelmente vai fazer a publicação no seu diário oficial, ou municipal, ou estadual, ou da União, mas muito provavelmente é recomendável que você também publique em veículos de grande circulação, tá? Então é recomendável tá? Não ou. É recomendável que você também publique em veículos da grande mídia. E aí, normalmente, você não publica no veículo da grande mídia a íntegra, a inteira parte, a íntegra do contrato. Você publica o extrato. Esse contrato está publicado no Diário Oficial do município, na página tal, no dia tal, em atenção ao objeto de prestação de serviço público, por favor, referir-se a procurar, né? Porque, por óbvio, é muito mais caro na imprensa profissional. Não que no Diário Oficial Municipal não seja se você é administração pública indireta, que vai ter que pagar também normalmente, né? Certo? Delimitar aonde será a mediação, né? Em havendo conflito, em havendo dissenso, em havendo exercício do contraditório, quem é que vai mediar? No Poder Judiciário. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui com você. Se forem dois entes públicos, administração direta com administração direta,
você precisa colocar quem faz a mediação extrajudicial administrativa primeiro, tá? Então, normalmente, por exemplo, dentro das procuradorias gerais municipais ou estaduais, existem os núcleos de mediação, para você conseguir fazer mediação extrajudicial primeiro, senão judicializa tudo, né? Você concorda? Então, é muito importante, antes de você dizer onde é que é o foro da tratativa da mediação judicial, você também contemplar no contrato a mediação extra, prévia, contenção de danos, né? Se isso vai se dar entre dois entes da administração pública, um da direta e outro da indireta, pode acontecer duas coisas. Nos municípios, esse mesmo núcleo de mediação da Procuradoria Municipal pode entrar no Estado também. Na União, a Advocacia Geral da União faz isso. Ela cria um ambiente de mediação entre os órgãos da administração pública, sejam eles da direta ou da indireta, para que a gente não tenha uma ação judicante tão frequente, né? Impedir para que coisas muito cotidianas, muito comezinhas, sejam motivadoras de acionamento muito frequente do judiciário. Agora, por óbvio, né? Quanto melhor o seu contrato é, menos problema você vai ter. E outra sabedoria que você precisa ter é que à medida que você faz o monitoramento do seu contrato, né? Você pode, por meio de termos aditivos, sem mudar o objeto, e trazendo aperfeiçoamentos para ele, porque esses aperfeiçoamentos de como funciona a relação entre quem contrata e quem presta, serviço público essencial, essas melhorias vão ajudando a diminuir a litigância, as dificuldades, as discordâncias, né? Quanto mais você conhece como fazer aquilo que você está contratando alguém para fazer, mais vida real o seu contrato se parece e menos problemas você tem também. Então, por isso, tudo que eu estou repetindo tantas vezes isso, porque adivinha uma coisa, adivinha quem é que tem que fazer esse contrato para preparar a sua contratualização. Adivinha quem tem que fazer parte desse esforço de farinha, água, ovo, fermento e sol. Adivinha, adivinha. Não pode ser só a turminha do jurídico, minha gente. Não pode. Não deixa a turminha do jurídico sozinha, porque eles vão sofrer muito, né? Eles até conseguem deixar esse esqueleto pronto dentro do armário para você. O problema é que não é só o esqueleto. Tem ligamento, tem músculo, tem gordura, tem olho, língua, orelha, cabelo para botar. Compreende? Então, adivinha, você precisa ter a turminha da regulação junto com você, porque eles sabem do que as pessoas precisam todos os dias. Tem que ter a turminha da atenção à saúde, que vê como esse serviço funciona na rede e como ele precisa se conformar. Tem que ter a turminha. Quem mais turminha tem que ter? Tem que ter a turminha da gestão administrativa, que vai saber bem qual é o calo que aperta com gente, com prestação de serviço, terceiro, com contrato, com abastecimento. Tem que ter a turminha da área técnico-política, gabinete da secretaria, para ajudar a gente a prever alguns riscos e ajudar também a interligar o sistema de controles do Poder Executivo, procuradorias, controladorias gerais. Adivinha o que você tem que fazer quando você está organizando o contrato? Você tem que chamar as procuradorias e controladorias para participar da construção, tá? Não deixa eles lá do lado. Nossa, hein? Daniel do É, céu, se chamar esse povo que vai dar briga antes de qualquer coisa. Essa turminha não é fácil, hein, Daniel? mas, ó, se No vocês deixarem. mundo ideal pode ser, mas no real, Eu concordo olha, com você, Verônica, que é difícil. a turminha do Mas, jurídico ó, não entende que a saúde não é uma é matemática verdade. exata. A saúde é É verdade. muitos vier, né? A gente faz um É exemplo, assim, verdade. né? Vamos dizer assim, uma estimativa de gasto. Vem uma epidemia, muda tudo, né? É verdade. Fecha um serviço ambulatorial e você canaliza sua oferta em outro, você tem que aumentar o contrato de outro. Então, assim, a turminha do jurídico ela é muito bem-vinda. Graças a Deus a gente tem boas assessoras aí, até participando Sim, do curso, mas por estarem dentro da saúde, elas conseguem ter um olhar diferente. Mas a turminha do jurídico lá da PGM, dentro da prefeitura,
Olha, não é O que fácil, eu estou hein? sugerindo a vocês? Que se não é possível uma reunião de trabalho, porque as diferenças dos mundos não se partilham, vocês pelo menos evitarem a, o perigo da entregar a bomba inteira. O contrato está pronto, avalia para mim e faz um parecer, por gentileza. Sim. Isso Não, a normalmente gente termina tenta mal. tomar um café lá, a gente É. tem tentado se aproximar. O que que eu tenho recomendado é que, à medida que vai sendo estruturado, a gente vai fazendo uma terapia homeopática. Vai de pedacinho em pedacinho, mandando um pedacinho, trocando, fazendo uma pergunta bem objetiva sobre o pedaço. Me ajude aqui porque eu acho que. E este senso de participação construtiva, no limite um pouquinho mais adiante, vai ajudando a ir acomodando, para não ter aquela fúria do, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer um parecer desse negócio aqui que eu não sei de onde vem, para onde vai, né? Isso tem atenuado conflitos nesse artesanato difícil, né, que é produzir consenso de um instrumento que, infelizmente, não fica enclausurado exclusivamente na secretaria temática, né? O secretário de saúde, muitas das vezes, precisa do acompanhamento da inteligência de controle e a área jurídica externa do governo, né? Então, são cuidados que por vezes ficam possíveis, por vezes não. Claro que nós vamos também encontrar ambientes que pô, talvez a melhor tática seja entregar a peça inteira e rezar para Deus para que ela volte o menos esquartejada possível, né? Muito bem. Importante lembrar que o contrato precisa ter disposições finais. Essas disposições finais é só para a gente lembrar que o mundo é mundo e a gente precisa nelas discursar sobre algumas excepcionalidades, algumas imprevisibilidades e como é que nós vamos tratar essas imprevisibilidades se elas eventualmente acontecerem, né? Eu preciso lembrar a vocês que todo contrato precisa ter anexos importantes. Então, eu, por exemplo, diria, se nós estamos falando da gestão do serviço, a lógica da constituição física do serviço, que prédio é esse, onde ele está, do que ele é composto, como se desenha essa infraestrutura é obrigatória. Os ativos fixos e bens patrimoniais que estão lá, a lógica do inventário, precisam estar dentro desse anexo obrigatoriamente, porque eles são obrigações, eles são parte das obrigações que vão ser assumidas. O quadro de pessoal de empregados que vão estar em exercício nessa unidade precisa compor o dimensionamento de pessoal proposto, que inclusive vai dar a exata diferença de pessoal, eventualmente, que vai ser complementado pelo prestador de serviço, dimensionamento mais complemento de pessoal precisa fazer parte desse anexo. A quantidade de bens de consumo não duráveis ou insumos, ou ativos, medicamentos, materiais, que se a unidade existe, estarão sendo entregues a esse prestador de serviço, também na lógica de um inventário de ativos de bens de consumo não duráveis, também precisa fazer parte desse anexo, até porque, muito possivelmente, eles vão fazer parte do ativo em capital que vai ser transferido para esse prestador de serviço. Outras questões importantes, o parque tecnológico que está sendo eventualmente transferido, se ele existe, a sua idade, o seu prontuário funcional de cada um dos equipamentos, como anda o ciclo de manutenção correntiva e preventiva, e eventualmente você pode ter um outro anexo que é o seu plano diretor de investimento. Você vai falar assim, olha, você vai adquirir mobiliário hospitalar para renovar tantos por cento do mobiliário. O recurso que você vai ter e o inventário de mobiliário que você vai adquirir é esse. Você vai renovar a marcenaria, o metro quadrado linear de marcenaria de 30% do edifício. E o recurso que você vai ter é esse, o tempo que você vai ter é esse. Você vai adquirir um conjunto de equipamentos. Com a sua chegada, você vai adquirir uma ressonância nuclear magnética. O recurso para você preparar a sala, comprar o equipamento, que é o famoso turnkey, é este daqui. E você tem tanto tempo para fazer isso. Então você perceba que esses anexos, eles não são coisas apenas para você fazer as prateleiras do guarda-roupa. São questões muito importantes para essa operação começar com segurança. Precisarão fazer parte desses anexos, adivinha o quê?
a ficha de indicadores que você está utilizando para definir os resultados e metas. Tudo bem, vai aparecer os resultados e metas ao longo do contrato que precisarão ser atingidos, mas dentro dos anexos você precisa dizer o seguinte: taxa de ocupação hospitalar. Taxa de ocupação hospitalar é média assim. A informação eu quero que você pegue desta fonte. Com qual periodicidade? Mortalidade hospitalar, mesma coisa. E assim por diante. Se você não publica nos seus anexos uma ficha de indicadores, você está abrindo chance de ter um dissenso. O que mesmo você entende por paciente dia? Pode ter diferença de compreensão, apesar da ciência ter claro conceito sobre o que é isso. Então você precisa, se vai ter resultado e meta, tem que ter ficha de indicador. Caso contrário, fica impossível haver um consenso sobre que mesmo, que tipo de resultados e metas eu quero, como nós vamos medir isso, como é que eu vou então informar isso para você. No meu anexo vai constar o software de informação do registro eletrônico de prontuário do paciente, de sistemas de gestão, que eu quero que sejam utilizados. Como vai ser usado o código-fonte, de quem é o banco de dados, como eu faço como contratante para acessar esse banco de dados, os ativos de tecnologia da informação que vem vindo com esse sistema, entre outras questões estruturantes e muito importantes, né? Certo, pessoal? Então, aqui, ó, nós acabamos de ver o conjunto mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo, a linha de base para um contrato administrativo público, para um contrato de gestão que a tua vida vai pedir para você organizar entre tantos que você já tem. Bom, olha, minha gente, aqui eu vou quase encostar naquela questão que a Camila estava dizendo para nós, assim, né? Regulação e contratualização. Isso, elas têm uma relação entre elas. Regulação é continente, contratualização é conteúdo. Faz parte do ferramental da regulação contratualizar, porque a contratualização é a mediação das relações. E a regulação, no final, é como eu coordeno todos os esforços para encontrar um resultado sanitário. A gente não pode perder nunca a dimensão de que a regulação do acesso, que é o que a gente normalmente vê na nossa cabeça, aquele plantão controlador, aquele núcleo interno de regulação, aquela salinha que tem leito, tem consulta, tem exame, cadê? O paciente precisa sair daqui para lá, né? Mas a gente não pode esquecer que a regulação do acesso é só o fim da cadeia regulatória. Antes dela, tem a famosa regulação da atenção. Como é que eu trato um paciente que precisa fazer uma cirurgia de quadril no meu município? Qual é o protocolo se ele é idoso? Quanto tempo demora? Em que serviço ele entra? Como é que ele acessa exame? Em quanto tempo essa cirurgia tem que estar feita? Ciência para organizar e coordenar as ofertas na rede. E, além disso, tem que ter uma regulação do sistema, dizendo assim: ó, a atenção especializada para 580 mil pessoas em Londrina funciona com este padrão de oferta, organizada em uma rede de atenção especializada composta de acordo com a Política Nacional de Atenção Hospitalar e Ambulatorial Especializada. Eu trago a diretriz normatizadora do sistema na regulação do sistema. Eu uso ciência para organizar o cuidado e eu coordeno oferta e demanda a partir da regulação do acesso, né? E claro, né, gente, a regulação do acesso, ela é uma fundamental base de informação para você contratualizar. Quando você está falando de cuidado, é a regulação do acesso que vai te dar exatamente aquilo que aquele serviço precisa fazer se você está contratualizando o serviço, por exemplo. Então, ela é uma fonte muito importante. Mas cuidado, a regulação do acesso tem dois mundos, né? O mundo do cuidado eletivo, aquele que pode oportunamente esperar um pouco, sem que as pessoas sofram danos, mas o mundo da urgência e emergência, que tem uma outra dimensão de regulação, né? Hoje controlada ali pela regulação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e os seus congêneres dentro dos componentes pré-hospitalares móveis, SAMU, como eu falei, fixo, unidade de pronto atendimento e unidades similares, e o componente hospitalar da emergência, né? A regulação do acesso, então, estou chamando atenção para as condições crônicas e condições agudas, a diferença entre elas. Cuidado, mundos muito diferentes, que nós vamos precisar tratar com recursos e tempos distintos. Cuidado também com a regulação em ato, né? Regulação em ato como um resultado de uma contratualização efetiva, ou seja, você dizer claramente,
que para aquele dada abrangência territorial sanitária, quais ofertas em saúde precisam ser feitas para atender quais necessidades, é muito importante para que a contratualização seja baseada em vida real. E não, sinto que, acho que. Isso tem uma chance de produzir uma contratualização desequilibrada, um serviço que sempre fica devendo, pouco responsivo, demorado, não oportunamente responsivo em tempo e qualidade às necessidades sanitárias daquele grupo, né? Daquele coletivo. Então, você está vendo aqui, né? Só para você ter aquela ideia do que nós estamos chamando de continente, né? A regulação de sistema que cruza os três entes do Poder Executivo do Sistema Único de Saúde, a União, os estados e os municípios, né? A regulação da atenção, que é a ciência organizando todas as estratégias de cuidado, né? Como é que toma conta de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular encefálico, de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, obesidade. Como é que eu coordeno os esforços baseados em ciência para fazer ofertas em saúde proporcionais a essas necessidades? Agora perceba, não tem coisa mais difícil no mundo do que trabalhar em Secretaria Municipal de Saúde, no SUS. Não tem, não existe. Sabe por quê? Porque a Secretaria Municipal de Saúde está à distância de um braço do usuário, muito pertinho. Conhece em cada momento e ciclo de vida todas as dores, todos os problemas e normalmente precisa ter oferta para todos esses desafios e tem uma tarefa de precisar por vezes trabalhar cooperadamente com o Estado, unidade federada e com a União. E precisa coordenar e articular isso, né? Então, certamente, quando é o município que organiza a contratualização, certamente a contratualização vinda do município é mais desafiadora, porque ela tem tarefas imediatas com os territórios que são mais quentes, são mais difíceis, né? Então é muito mais difícil contratualizar a partir da iniciativa e do esforço da gestão e da gestão municipal, né? Até porque, adivinha, por vezes dentro do município tem uma contratualização vinda de um outro ente. Tem um ente estadual contratualizando. Tem um ente federal contratualizando e, por vezes, o ente federal não está contratualizando em atenção à necessidade do município, está cobrindo um hiato que ele entende que é o hiato que ele precisa cobrir. Então, sobra ao município uma necessidade de mediação de complexidade indizível. Claro que esse é um efeito da descentralização municipalista do sistema, né? E o SUS não teve saída, porque ele veio de uma operação enampista, só tinha acesso à saúde quem tinha carteira azul de trabalho. Os hospitais privados recebiam um cheque, que era um talão de AIH, autorização de internação hospitalar, vendiam sistema, vendiam serviço para o sistema federal. Só que depois nós abrimos um sistema de acesso universal público, né? E a gente precisava ter uma esfera que não fosse exclusivamente uma esfera federal de cuidado, e o sistema, desde as normas operacionais básicas até as normas de operação e assistência à saúde, né, entre os anos 90 e começo dos 2000, foi transferindo responsabilidade de gestão para os municípios. E, por óbvio, hoje os municípios têm uma participação orçamentária muito importante, mas não só, na organização, na coordenação das redes de atenção, para cuidar dessas necessidades. Então, são agentes contratualizadores muito importantes, né? E isso tem sido, a contratualização tem sido uma aposta cada vez maior dos municípios no sentido de aumentar a capacidade de resposta desses municípios diante dos desafios que têm, né? Eu trago para vocês aqui, né, alguns desafios que aparecem, né, quando a gente olha essa balança da regulação, né? Mas a maior delas é essa que eu acabei de citar aqui, ó. São três entes de gestão autônomos, interdependentes, que podem, dentro de si e entre si, enfrentar uma fragmentação gigantesca, né? A fragmentação dentro de si está na organização e na coordenação sanitária nos próprios territórios, sob responsabilidade de cada ente, mas pode estar entre entes também, né?
Você pode ter um hospital contratualizado por um município que, por vezes, vai atender mais do que o próprio município. E mesmo que tenha uma previsão e um acordo para fazer isso, você tem uma dificuldade de conseguir fazer todas as leituras e acompanhamentos e registro de necessidades, inclusive baseado em informação. Por vezes, gente, a contratualização para uma prestação de serviço não sai nem do próprio município, sai por um consórcio de municípios. Você imagina a dificuldade, o desafio que é de fazer essa colagem, quando é um consórcio contratualizando. Isso é possível também, essa modalidade. Esta modalidade existe, esforços consorciados, né? Então, você tem uma situação de municípios com muitas tarefas e autonomia e responsabilidades, uma regionalização no país que está estanque. A gente está com uma fotografia muito do passado, né, gente? São mais de 430 micro-regiões de saúde, 117 macros, e dentro de cada uma dessas estruturas, da menor para a maior, tem cidade lá dentro. E só que essa regionalização não é necessariamente o melhor arranjo de gestão. Perceba que os países do mundo que reanalisaram seus pactos federativos transferiram a responsabilidade da cidade para regiões de saúde. Então não está nem na província ou estado e nem mesmo no município, mas sim por regiões. Porque aí você consegue produzir um equilíbrio solidário um pouquinho mais harmônico, né? A gente ainda tem uma pirâmide para vencer, que é a pirâmide um União, 27 unidades federadas, 5.570 municípios. Já fizeram essa conta, gente? 5.570 mais 27 são 5.597 mais um, 5.598. Um sistema que tem 5.598. Não, não, não. Desculpe. Essa matemática ela é insuperável. Não é, gente, não é possível nem formar gestor para isso, com todo respeito. E a gente sabe da dificuldade que a gente enfrenta. Sabe? Gente, dentro desses municípios, quase metade deles tem entre 5 e 15 mil habitantes. Como é que nós vamos formar time de gestão para fazer gestão municipal? Secretário de saúde do município, como é difícil que tem. Então, e a gente está aqui discutindo uma coisa sofisticada, que é, que é a contratualização. Isso está muito longe do beabá do que é fazer gestão sanitária numa cidade brasileira, né? Então, perceba então aí as nuances e as dificuldades de que a gente está lidando, né? Bom, por que que a gente precisa contratualizar? Porque a gente precisa enfrentar problema complexo. E a forma de enfrentar problema complexo é organizar o jeito de tomada de decisão. Então, governar. A governança nada mais é do que o jeito que você organiza a forma que você decide, o processo decisório. Para isso, a gente tem muitos instrumentos, né? Plano de saúde que o município, o estado tem que fazer, o plano regional, né? E as integrações dos aspectos da regionalização que são diferentes dentro de um mesmo território que precisa ser governado, as nossas diretrizes orçamentárias, as nossas leis orçamentárias, os nossos planos plurianuais, né, vão nos ajudando a dizer o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Agora, por vezes, não somos nós que vamos fazer diretamente. Vamos consorciar ou compartilhar essa responsabilidade para dentro da estrutura da administração pública, direta ou indireta, e por vezes vamos ter apoio de entes que não são da administração pública, organizando pactos e instrumentos ou formas de mediação de como é que nós vamos alcançar aquele resultado que a gente espera. A contratualização, gente, nada mais é do que uma forma de produzir consenso e esforços comuns para a gente encontrar aqueles resultados que as pessoas esperam de nós, né? E, claro, esses pactos é sobre desempenho. O que é que você é capaz de fazer e como você é capaz de fazer isso melhor. No nosso próximo encontro, vocês não perdem por esperar, nós vamos entrar um pouco exatamente nesta importante dimensão de o que que é desempenho mesmo. Como é que eu vou medir desempenho? Como é que eu vou colocar a mão no desempenho? Como é que eu vou pegar desempenho na mão para transformar ele em resultado em meta da minha contratualização? Que base? Onde é que está isso? Meu Deus do céu! Como é que eu me arrumo? Como é que eu dou jeito? Porque o contrato eu ainda faço Ctrl+C, Ctrl+V, depois eu vou aprender a dar um jeito nele, mas e raio, como é que mede desempenho? Porque no final o contrato é sobre isso.
Então, uma vez que a gente passou agora pelos referenciais e a gente enfrentou a parte dos desafios, no nosso próximo encontro, que não tardará, a gente vai entrar nesse capítulo complementar. Como mesmo, então, eu vou me apropriar de ler desempenho, conhecer desempenho, traduzir desempenho, me apropriar de desempenho e usar desempenho dentro da contratualização dos meus instrumentos. Eu quero me colocar agora à disposição de vocês para eventuais dúvidas, ouvi-los um pouco, até como foi a sua experiência até aqui, para que a gente possa encerrar a atividade de hoje. Pode ser? Estou ouvindo vocês. Digam, Isso minha é gente. uma dúvida que eu fiquei em relação à vigência, por exemplo, a gente estava falando tudo aqui, a relação é contratual, né? Mas o senhor falou da 34, né? 3410. E dentro da porta de consolidação, eu lembro que havia alguma coisa a respeito de tempo máximo de 2 anos. É porque a relação é convenial, é isso? Tem Pra con- uma boa prática da relação convenial e o número que vai encontrar em média é 24 meses. Juro Uhum, por Deus que hoje os órgãos de controle, tribunais de contas estaduais e da União, no limite, e Ministério Público de Contas, têm trabalhado com aquele limite recomendado pela lei de licitações ou pela uhum, lei das estatais. Então, o que está na 14.133 e o que está na 13.303, que é a lógica de se vai ter um limite antes de precisar retomar preço e licitar, 60 meses. Então, hoje a gente tem vários convênios que estão ali seguros, né? Então, uhum, se a gente operar sobre essa dimensão temporal, nós não enfrentaremos muitos problemas. entendi. Obrigado pela pergunta, Lucas. E aí, minha gente, como foi? Tudo bem? Professor, Problemas? eu Dores? queria fazer uma pergunta. Senhora, Eu fico com dúvida na parte ali da remuneração do contrato, quando o senhor falou de passar o 100%, né? De talvez remunerar um 80% e colocar um 20% no variável e passar desse 100%. Que, se não me engano, teve uma aula que foi falado que quando é contrato administrativo, ele não poderia ter essa remuneração variável, assim, não passar desse 100%, né? Contrata o serviço e paga aquele serviço. Aí eu fiquei um pouco em dúvida a respeito dessa questão do percentual. a pergunta é bem boa. Eu acho que o dilema aqui não é o instrumento, porque no final, o contrato administrativo público ele precisa premiar um resultado, é uma premissa dele também. Mas a pergunta é, como vai ser a orçamentação? Qual é a modalidade de orçamentação? Porque você pode colocar num contrato administrativo público se a orçamentação ela é uma orçamentação global, guiada por metas, ou uma orçamentação parcial, onde eu posso ter partes fixas e partes variáveis. Então, perceba, não é que o contrato administrativo público não permite isso, é que você precisa conseguir levar para dentro dele a metodologia e o regramento, né? Você não pode simplesmente, sem dizer qual é a modalidade de orçamentação, criar bandas de orçamentação, que normalmente esse é o viés. Você não declara qual é a modalidade de orçamentação e quer operar com desempenho, com banda variável. Não. Senão você cria uma espécie de desequilíbrio para o contrato. Então, Larissa, a crítica aqui é muito mais uma suposta cláusula leonina contra o prestador de serviço do que outra dimensão de impedimento. Agora, se você perguntar para mim, aonde tem mais frequentemente modalidade de orçamentação com remuneração variável? Contrato de gestão. Então, se você vai fazer remuneração variável, eu recomendo que você não chame de contrato administrativo. O nome é contrato de gestão, porque é da natureza desse instrumento consensar resultado e onerosidade com metodologias de orçamentação que possam premiar comportamento de desempenho variável. Eu ajudei ou confundi? Não, ajudou e confundiu, porque agora eu já estou pensando em outros que a gente estava fazendo. Mas ajudou sim, esclareceu sim. Obrigada. E aí, tudo bem? Eu queria também fazer uma pergunta, né? Pensando nessa questão ali dos itens que são primordiais ali dentro de um contrato, na hora que fala lá do anexo, lá na portaria que consolidou a 3410, na portaria número 2, ele fala do documento descritivo, que ele seria um anexo contratual.
Seria nessa condição, nesse item que o professor entende que seria o melhor para colocar um documento descritivo, ou ele fica tudo dentro do contrato? O que que o professor entende? Ai, meu Deus, eu tenho documento descritivo para chamar de meu também. Eu te confesso que eu tenho vontade de morrer com meus documentos descritivos. Esse é o único sentimento que eu tenho. Só isso que eu posso dizer. Olha, o documento descritivo, sabe o que que ele é? Ele é uma tentativa egoísta, super potente, de colocar tudo dentro do DD. Todos aqueles exemplos que eu dei para vocês de possíveis anexos, tem documento descritivo que tem tudo aquilo dentro. E quer saber de uma Uhum. coisa? Não recomendo que você faça isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ativo fixo é uma coisa, patrimônio é uma coisa, perfil assistencial é outra, capacidade infraestrutural é outra, domínios tecnológicos é outra, porque senão o documento descritivo vira o Frankenstein de Bram Stoker, entendeu? Mas quem escreveu a 3410 precisa de psicoterapia. Agora, eu tenho um documento descritivo para chamar de meu, eu tenho um instrumento formal de contratualização, veja só, olha só, instrumento formal de contratualização para chamar de meu. Alguém inventou isso. Instrumento formal de contratualização. Falta leito no CAPES para isso. É, isso, é isso. Inclusive, diria que eu iria primeiro. Eu seria o primeiro a ir, né? E quem quiser que me acompanhe. É, Né, Camila? Ali na diretoria a gente está chegando nessa conclusão aí. Depois dessa fala, agora, eu tenho certeza, Verônica, depois dessa fala do professor, agora eu tenho certeza de documento descritivo Frankenstein. Absurdo, né, E Carla? Nossa, mãe, meu Deus do céu. É eu tenho agora, qual é a até medo. desafiador. questão? Minha gente, qual é a questão? É, é, quem controla normalmente exerce o pátrio poder, né? É assim é do meu jeito. Então Uhum. nós não estamos discutindo conteúdo, estamos discutindo forma. Não é nem Sim. forma, está discutindo estilo. Mas o que que eu sempre recomendo? Eu recomendo de novo homeopatia, pequenas doses, fazendo pequenas transformações. E quando você vê, o documento descritivo está na beira do precipício. Você assopra, ele cai. Entende? Mas um passo de cada vez, bem devagarzinho. Vai dando recorte legal formal para coisas do anexo. Não, não é DD, não. DD é DDD. DDD não tem mais. Acabou isso, é coisa do passado. Né? Mas há que se ter parcimônia, serenidade e juízo para ir fazendo a transformação mais translacional, mais devagar. E quando você vê, se liquida com isso, compreende? Para que ele esteja tudo dentro do contrato, não que ele seja um documento à parte. Exatamente. E ainda por cima tem isso, né? Porque o DD se pretende autônomo, ele se pretende entidade meteorológica. É dia de chuva e o raio está fora, não está na nuvem, entendeu? O documento descritivo se entende como outro documento. O instrumento É, formal é outro. Não, 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 não. Não é possível isso. porque assim, basicamente aqui a gente faz um contrato e um documento descritivo como um anexo contratual. Então são dois documentos, aí o contrato tem lá 60 meses de vigência, o descritivo tem 24 meses que tem que estar lá na portaria de consolidação, e aí a gente tem que controlar prazos diferentes, o documento descritivo é gigantesco, é bem o que o professor falou, é um Frankenstein. E às vezes tem a mesma coisa. Isso. Eu começo a ficar redundante, uma coisa está no contrato, outra No coisa está no contrato e lá. documento, a mesma coisa. E aí a gente vai para monitorar isso daí, e a gente fica quase louco com o monitoramento disso tudo. Exatamente isso. Então, perceba, criamos um maneirismo, uma forma de fazer. Eu Uhum. tenho certeza, ó, porque aí eu quero falar uma coisa com a Verônica. A paciência que tem que ter é que precisa conversar com o controle interno e com os órgãos de controle para ir fazendo a transformação. Tá? Aí não sei como vai ser. Precisa ver quem gosta de chocolate, Não, mas eu quem. sou uma pessoa. Olha, Daniel, vou te falar, viu? Sou uma pessoa da bandeira da paz, tá? Vou lá, tomo café, Larissa Verônica, e você Néder. sim. Tento convencer eles A para não Verônica abrir sim. PAD para todo mundo. Ó, eu vou te falar, não é fácil, né? E assim, por eu ter trabalhado em alguns outros municípios, eu tenho essa visão. Você falou algo, primeiro, né, tipo, na construção homeopática
com o procurador. No município de Londrina, que é muito grande, tem 42 procuradores, é uma coisa um pouco muito difícil essa aproximação, mas não é impossível, a gente tem se aproximado. Agora, no município de 56 mil habitantes, igual Ibiporã, é mais fácil. Eu consegui articular mais com o procurador do município e ele entender um pouco, sabe, ele abrir a agenda para construir junto, né? Então, assim, situações diferentes, mas é possível criar essa ponte de diálogo para que realmente o documento não vai e volta, apenas comparecer e, enfim. Perfeito. Então, perceba, mais um alerta. O próximo passo é querer transformar um instrumento de contratação em convênio, tá? É assim, fica o DD e o instrumento vira, não, não é, isso aqui não é convênio, não, não. Gente, a chance de fazer uma unificação, como a Carla bem colocou, os conteúdos têm interesses comuns, a prova afetam o objeto do que se quer fazer com que façam, entende? Da prestação. Afeta o objeto, se afeta o objeto, não pode ter instrumento diferente, porque senão eu crio uma dicotomia, uma discrepância não desejável, né? E, além de tudo, em favor da lógica do supercontrole, eu impeço o controle, né? Que é o exemplo que vocês deram. O suposto instrumento que chama contrato, chama convênio, chama o raio que o parta, tem um outro irmão, que é o documento descritivo, que tem um aprazamento e um ciclo de vida completamente diferente e competitivo, posto que compartilha objeto. Só que se eu não tratar do controle assim, eu falo assim, gente, para que nós estamos fazendo isso se nós estamos controlando duas coisas semelhantes? Por quê? Por que eu estou fazendo isso com a administração pública? Levando o processo público formal a um nível de exaurimento e exaustão insuperável, com um estúpido volume de retrabalho. Logo, por exemplo, o que você pode ter dentro do seu contrato? Você pode ter uma comissão de avaliação. Você precisa ter uma comissão de avaliação, que inclusive deve ser composta pelas pessoas que redigiram o contrato. Regulação, jurídico, atenção à saúde, estrutura de gabinete. A CAC tem que estar mais a prestação, né? Comissão de avaliação do contrato. Agora, você imagina se a comissão de avaliação de contrato tem uma peça para ver e outra. Tem documento descritivo e a outra peça, que é o contrato, o convênio, o instrumento, sei lá, o raio que o parta. Impossível, impossível. Você faz qualquer coisa menos avaliar resultado e desempenho. Você fica avaliando processo, data, tempo, salamalec. E no final, o interesse do usuário, do avanço do sistema de saúde, fica lá. Ninguém discute. Então, o meu recado é mais ou menos nessa direção. É uma espécie de síntese explicativa do nosso esforço, mas também gera uma síntese documental e uma síntese da capacidade de gestão, né? No final, a gente transforma essa síntese num esforço do benefício do usuário do sistema. Então, é um pouco essa. Agora, eu vou tentar transformar esse racional que eu apresentei para vocês no nosso próximo encontro em como é que a gente traduz isso em desempenho, que é uma coisa bem importante, que é uma parte difícil também, que a gente Eu precisa vou conseguir esperar ganhar alguma. ansiosamente. Tomara que eu não frustre você. Ansiosamente, é porque eu sou a enfermeira, a enfermeira desse grupo aí, tá? Ótimo. Então, eu também já fico mais tranquilo. Tava falando onde está a enfermeira do grupo, está aí, tá ótimo. Eu e a Verônica. A Verônica é gestora, mas a Verônica é enfermeira também. A gente tá nesse grupo para esperando ansiosamente essa parte. Pronto. Minha gente, olha, foi um prazer estar com vocês essa noite. O nosso Isso próximo mesmo. encontro é em breve. O calendário teve um pequeno ajuste, mas acho que será esse mês ainda ou no comecinho do próximo. Salvo engano, é comecinho de dezembro. Mas nós vamos voltar a nos ver para a gente concluir essa tarefa e conversa. No começo da apresentação estava meu e-mail. Se você precisar conversar comigo, nenhum problema, pode me acionar, certo? Professor, esse roteiro que o senhor fez aí do instrumento de contrato, vai ficar algum material para gente? A apresentação inteira, Tá. certo? Para vocês. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês essa noite. Desejo bom descanso. Nos vemos muito em breve.
Até mais, tá bom? Fiquem Até bem. mais, Muito professor. obrigada. Muito Até. obrigado pela Até atenção. Obrigada. mais, boa noite. Tchau. Boa Tchau, tchau. noite. Boa. Tchau, obrigado.